Olá, pessoas lindas! Aqui é Mitzi Nunes e mais um de carona com a Mitzi, mas só que a Mitzi está de carona com a Daisy. E a gente estamos atravessando uma ponte lindíssima aqui de Lisboa. Como é o nome dessa ponte? Ponte Vasco da Gama. Vasco da Gama, sobre o rio Tejo. E a Daisy estava me perguntando aqui, estava me falando de uns momentos que ela estava dormindo e ela não sabia se estava dormindo, se estava sonhando, mas que de repente ela começou a ver alguma coisa que ela não sabia mais ou menos o que era, mas então ela começou a descrever o que era e ela falou assim: Mitzi, eu acho que era a minha imaginação, né? E aí eu perguntei pra ela assim: existe imaginação? E ela: existe. Eu falei: verdade? Ela: é. E a gente começou a conversar sobre essas coisas esquisitas que acontecem com a gente, né? Que a gente vai pros filtros, né? Do julgamento, né? Ah, isso é coisa da minha cabeça, isso é que eu tô muito cansada, eu não dormi direito, ou eu bebi demais, ou eu sei lá. Você encontra justificativa pra tudo, pra você não olhar pra consciência que você tá tendo. Como assim, Mitzi? Mas realmente ela viu coisas? Ué, o que mais é possível? Uma das coisas que a gente aprende no curso de entidades é que você simplesmente limpa da sua vida as crenças, os pontos de vista, os julgamentos, que tudo são filtros. Isso tudo são filtros que a gente tem ao longo da nossa vida, que não permitem que a gente realmente tenha consciência de que, uau, existem seres, sim, que estão aqui para contribuir para a consciência e para contribuir para a não consciência. Existe. Então, como seria se você olhasse para isso de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais serena, e você realmente se permitisse receber toda a informação existente no planeta? Uma das vezes que eu fui para um curso com o Den, que eu estava conversando com ele, falando sobre as sessões de maestro, né? Que eu queria definir, porque muita gente me pergunta o que é uma sessão de maestro e tal, e eu não sei explicar cognitivamente, porque essa realidade é da definição, é do cognitivo, é da justificativa. Você precisa justificar e entender cognitivamente tudo, porque a sua mente precisa entender, quando na realidade a mente mente pra gente, e a gente sabe tudo. E aí eu perguntava para ele, né, que as pessoas que faziam sessão de maestro comigo, muitas veem, muitas sentem no corpo algumas reações, e outras, como eu, não sentem nada. Eventualmente uns espasmozinhos no corpo, mas enfim, nada que seja comparado ao que algumas pessoas me dizem. E aí eu falei para ele de algumas pessoas que veem seres e tal, aí ele olhou para mim e falou assim: as pessoas se enganam que a gente não está não está recebendo contribuição de outros seres, de outros planetas, de outras galáxias, de outras realidades, de outras dimensões. Então, assim, nós estamos em 2019 e as pessoas ainda se permitem abafar a sua consciência quando não querem admitir que o que existe ali realmente é um ser, não importa qual seja, né? Eu perguntei para conversar com ele, disse: eu não, voltei a dormir. Mas sentiu medo? Deu um susto, mas depois eu fiquei tranquila. Porque o susto é assim, pô, tu tá sozinha no quarto, né? De repente Sim. Tu olha e uau! Uma cara com um bicho daquele tamanho. E muitas vezes eles se apresentam de uma maneira pra gente que eles não sabem como se apresentar, porque no interessante ponto de vista deles, eu acho que a melhor forma que eles apresentam é a forma que eles se apresentam, né? Mas, por exemplo, nós fomos visitar o convento de Cristo, né? Lá em Tomás.
tomar. E eu não vejo cognitivamente, né? Mas eu percebo. E aí a gente ia passando pelo convento inteiro e eu percebia, assim, uns soldados. Ah, me diz, como é que tu sabe que é soldado? Eu digo, porque sabe aquele relance que você vê com uma lança na mão, com uma roupa vestida? Uma roupa mesmo de templário? Eu via, eu percebia aquele vulto branco com uma cruz vermelha, mas eu não via cognitivamente. E aquilo não me assustou mais, porque, bom, não me assusta mais, mas antes eu me assustava quando eu via essas coisas assim, esses relâmpagos. Então, assim, hoje a consciência já me diz assim, uau, existem seres, sim, seres que foram entidades com corpo, como eu e a Daisy, né? E que agora estão sem corpo. E também existem seres de outras dimensões, de outras realidades, quer você acredite ou não. Eu não estou aqui fazendo de carona com a Mitzi para dizer para vocês que vocês têm que acreditar que existe outros. Não! Eu só estou falando para vocês um interessante ponto de vista que o Access tem em relação ao que são as entidades, né? Entidade não é somente pessoas que morreram. Esse carro é uma entidade. Esse anel é uma entidade. Tudo tem molécula. E você pode conversar com as suas moléculas. A Daisy, por exemplo, logo quando a gente chegou, ela levou a gente numa praia do Ouro, não é isso? E o celular dela caiu no mar. Ela juntou imediatamente, mas o bicho se afogou um pouquinho, né? E ele apagou. E quando a gente voltou, ela disse, caramba, e agora? Eu queria falar com o namorado dela, né? E eu falei pra ela assim, pega no celular e faz aí um processo. Eu falei o nome do processo pra ela fazer e ela fez. Sabe, meio que assim, tipo, eu vou fazer, né? O que mais é possível? Fez, de repente o celular, eu falei, conversa com ele, né? E aí, querido, como seria se você voltasse só pra poder conversar com o meu namorado ou falar, me comunicar com alguém, tá. Fiquei batendo papo com ela, falando isso, né? E ela pegando no celular. De repente o celular voltou a funcionar. A entidade celular voltou a funcionar. Ele escolheu dar mais um arzinho da graça. Exatamente para que ela pudesse se comunicar, foi o que ela pediu, né? Ele estava afogado, mas ele permitiu que ela voltasse a conversar com alguém. E foi o tempo mesmo, né, de passar os dados da irmã, passar mensagem pro namorado. O bicho morreu de novo. Sabe? Então, assim, isso é surreal, quero dizer pra vocês. Isso é esquisito pra essa realidade, né? Conversar com o celular, conversar com o carro, né? Isso é muito esquisito. Conversar com entidades com corpo, sem corpo, com entidades que são extraterrestres, que são também entidades, né? Tem um monte de gente que vê. Então, assim, baixem as barreiras de vocês e permitam-se receber a energia desses seres que estão aí querendo falar com vocês. E se você tem medo, lembre-se que medo é um implante distrator. Que é isso, Mitzi? Um implante é tudo aquilo que limita você de perceber aquilo que existe por trás daquele medo e que abafa a sua consciência e abafa a sua potência. Então hoje o De Carona com a Mitzi foi pra gente falar de seres que transitam na nossa vida. Foi isso, né? Foi. A imaginação que não existe. O que mais é possível? E o que mais é possível? E se vocês precisarem de alguém aqui em Lisboa, a Daisy atende com barras, facelift, processos de corpo também, todos os processos corporais. E é uma baita de uma guia de turismo. Tá me levando para conhecer vários lugares de Portugal. Só passeando. Só nos passeios básicos, ok? Depois vocês pegam aqui o contato dela aqui no De Carona com a Mitzi, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo que eu também passo o contato dela para vocês. Povo de Portugal, aqui da região, da Europa, quiçá do mundo, né, Deise? Deise vai fazer o curso de entidades comigo amanhã e você tá convidado. O que mais é possível? E o que mais é possível? Bye!